Um cartão SIM maléfico pode executar códigos do mal dentro de modems que estão por trás desses dispositivos caótico IoT, a internet das coisas, usando esse chipzinho maroto. É um museu de grandes novidades. O tempo não para. Eles estão falando, agora é o 5G, a última onda do verão. A IA, nuvem quântica. Tudo é vendido como novidade, disruptivo. Mas, na verdade, mentiram! Como assim? A IoT é novidade. Calma que eu vou explicar. O que vocês veem na propaganda, por isso que é propaganda, afinal ela é a arma do negócio. É verdade. É um bando de tecnologia gambiarrenta, antiga, sendo repaginada e vendida como a nova onda do verão. A bolha da IA vai estourar. Não nego que houve evoluções, mas não tem nada de novo. Esse modelo de IA, esse nome, são tecnologias que existem há muito tempo. Por isso que eu digo, foca na base. Nuvem, mesma coisa. Virtualização, mesma coisa. Eu vejo ciclos. Antes era monolito, mainframe. Aí depois, segmentação, microserviços. Aí depois volta, vai, volta. Todo mundo pra nuvem pública. Volta que deu merda, vamos pra nuvem privada. Aí dá merda, vai pra nuvem pública. Agora a IA vai acabar com os dev, vai acabar com o TI, um monte de outras coisas. Volta que tá dando merda. O 5G vai deixar a cirurgia remota, rodovia, quântica, carro tudo autônomo. É só colocar o chip. E até agora, nada. Vocês vão entender que essa é uma baguncinha de IoT e um monte de lugar, câmera, tudo conectado. Liberdade, autonomia. Mas olha o que tem por trás dessas bagunças. Vocês vão ver aqui. Se liga, e o modo lúdico tá legal. Quando eu fiz o vídeo recentemente sobre o core das operadoras, ficou claro como a gente trabalha com legado. Vamos agora complementar essa briga. Inclusive, eu quero até fazer uma ressalva, é que eu não consigo responder e agradecer todo mundo, nem da interação. São muitos comentários, então eu agradeço de coração. Mas nesse da de Telecom, particularmente, teve um que me aqueceu o coração, todos vocês, né? Eu sei que é bom ter um viés de confirmação, mas teve uma moça aqui, ó, que ela deitou no comentário. E é uma profissional que está há muito tempo nessa jornada para não me deixar mentir sozinho. Então eu quero fazer um agradecimento público para ela. Deixa eu achar aqui, cadê qual que é? Essa aqui, ó. Todos, eu agradeço todos de coração. Mas a mina é monstra, e eu quero deixar claro também, um pontinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. É Carla, deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Clau, obrigado, viu? De coração. Aqui ela até fala, né, que eu exagerei um pouquinho na brincadeira, quer ver? Deixa eu só ver aqui. Tá tudo completo aqui o comentário dela. Ela manja muito mais do que eu do Telecom, inclusive. Ó, não precisava zoar tanto conosco. Só isso. É brincadeira, tá? Eu zoo todo mundo, inclusive a gente. Era tudo brincadeira. Eu amo vocês, tá bom? Só pra deixar claro. Mas obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês, né? Mas vamos voltar aqui. Um cartão SIM é o chip, tá? Pra você entender o que é um cartão SIM. Não é um cartão que tá sempre aceitando as humilhações, né? Que ele só diz sim, entendeu? Desculpe! Essa sigla é de Subscriber Identity Model, que é um módulo de identificação do assinante. É isso, é uma capivarinha. Porém, apesar de ser pequenininho, ele pode fazer um estrago muito grande, porque não é sobre tamanho, é sobre como usar lá ele. É quase um computadorzinho no seu celular que pode receber comandos e interagir com o seu equipamento. Por isso que é importante, dependendo do rolê, meter uma bolsinha de Faraday ou remover fisicamente. Imagina o eSIM, que eu já mostrei também algumas vezes aqui, que já está todo cagado via software. Dito isto, um cartão maléfico pode ordenar que o dispositivo em que está inserido execute comandos escolhidos pelo atacante nos módulos celulares integrados em carregadores de veículos elétricos, roteadores industriais e unidades telemáticas automotivas. Isso é suficiente para assumir o controle total do dispositivo. Vamos deixar claro, né? Isso aqui não está indo para o seu celular. O perigo aqui grande são esses dispositivos aí, com chip. Essas centrais multimídias no seu carro que aceita chip, que vem lá de Nárnia. Olha quanta bagunça. E imagina na mão de um adversário poderoso. Dá para ferrar com uma indústria, que a gente fala também que na indústria é OT. Cuidar de ambiente de OT também trabalhei na indústria. Essa eu não posso falar, que eu ainda tô perto, tá ligado? O contrato tá quente.
Isso daqui dá uma cadeia. Mas a automação industrial, esses ambientes de OT, cara, é largado. Por isso que é até fechado do ambiente. Só que com a Velocitar, tem empresas colocando perninha nesse ambiente que devia ser isolado. Agora, quando você coloca chip, você expande pra caramba o escopo. O cara pode fazer coisas caóticas e parar serviços essenciais. Pesquisadores da Universidade de Birmingham e da empresa de segurança, Fuzware, testaram 26 telefones e módulos celulares para verificar a capacidade. Descobriram que ela era ativada em 9 deles e usaram para executar seu próprio código em um carregador de veículos elétricos comercial. Loucura, né? Como é físico, então é da onde você compra o chip. Já pensou um ataque dantesco numa cadeia de suprimentos? Ou se uma grande operadora entra no modo maluco e deixa um monte de códigozinho ali, esperando satangos? É loucura da minha cabeça. 6 dos 8 módulos celulares testados aceitaram o comando. Apenas 3 dos 18 telefones o fizeram. Você vê que é menor em celular, né? Agora, nos módulos de IoT, 6 de 8. Aqui tem o modelo dos telefones, né? Sobrou até para um Asus Zenfone e nenhum iPhone ou Pixel estava entre eles. Agora, não está entre eles significa que não foi testado ou testou e tá limpa, né? Tô limpo. Não entendi direito. Mas tem o estudo completo, eu não consegui me aprofundar porque, mano, é muita demanda, mas vai ficar lá no Discord pra quem é membro do canal. Eu passo sempre os links e estudos complementares, tá bom? E os infográficos em alta resolução. Mas tá aqui na tela se você quiser acompanhar, ó. Tem um estudo da universidade e também tem o documento completo com referência a Fuzware e também à universidade. Se liga nesse trecho aqui, ó. É que só tá em inglês. E tá em PDF, eu não consigo traduzir pelo navegador, eu tô com saco pra fazer isso aqui. Um dos vetores de ataques principais são comandos proativos enviados do SIM, do chip, para o dispositivo da vítima. Nesse trabalho, a gente examinou ameaças através do comando runNet. Esse comando runNet, run é executar, né? Rodar, correr em inglês. Só que o at não é de ou para ou rodar em. Essa sigla vem de Attention Commands. Que são comandos utilizados para configurar e controlar modems desde a época dos anos 1980. Bom, aí agora você me calou. Você tá vendo um padrão se repetir? Isso ninguém te fala. O cara só vende o chip do IoT que vai ser legal para na sua indústria você ter interoperabilidade, escalabilidade, velocitar. Mas ele não diz, até porque ele não sabe, ele nem estudou, ele só é o REC e repete do Google, que essas tecnologias pseudo-disruptivas estão com tecnologias embarcadas desde os anos 80 e o seu adversário sabe porque ele estudou. Aí você se mata para colocar um AF de R$1 milhão na frente do seu negócio, na fábrica do lado tem um chipzinho dando bote com bumbum, com tecnologias de 1980. O cara de cibersegurança que vai fazer uma avaliação, ele aprova porque ele não sabe nem o que é isso. Ele não estudou telecom, não estudou rede, não sabe de nada. O cara de rede também não. O cara de negócio só quer lucrar, ele mente pra caralho depois que a mentira dele não funciona mais dentro, ele troca de empresa e vai mentir em outro lugar. Entende como o nosso sistema é falho e a gente está disponível por sorte e não por juízo? Se adversários competentes e poderosos decidem fazer um puta barata voa, eles conseguem. É tipo o Mr. Robot. Eu, quando assisti, eu achava maluquice o que eles fizeram lá, né, com a iCorp e tal. Mas agora eu tô achando cada vez mais possível. Assistam. Até essa questão de temperatura no data center, eu não vou dar spoiler, né? Tem tudo a ver. Esses artigos vão estar lá para você acompanhar com detalhes, tá bom? Vamos voltar para a notícia e eu também explico um pouquinho melhor no infográfico. E já peço desculpa pra Clau se eu falar alguma bosta. Mas, pra não me deixar mentir sozinho, eu vou te envolver aqui, Clau. Você também vai rodar comigo, hein? Além disso, as redes celulares ainda fazem uso localizado de variações da SS7, usada desde o início dos anos 90, tá ligado? Tá aqui público, hein? Eu não tô te queimando, não. Se você achar que é ruim, eu tiro aqui, tá bom? Mas é verdade, a gente tá aqui, a gente segura pra não falar. Alguém tinha que falar, entendeu? A galera que tá falando que vai ser disruptivo, por isso que as coisas não funcionam. Ela é tão vítima quanto eu, nós somos companheiros de trincheira aqui. E, de novo, enche meu coração quando eu vejo pessoas reais do mercado corporativo de verdade virem acompanhar o conteúdo e ajudar a discussão evoluir. Isso é do caralho. Quem diria que um povo maluco na era dos vídeos
vídeos curtos ia estar tendo milhares de acessos com vídeos de 30 minutos, 40, falando maluquice. Então é por causa de vocês. Eu adoro isso. Sensacional. Eu não imaginava que eu ia alcançar tantas pessoas. Obrigado mesmo. E um dos desafios também é trazer mais mulheres para essa discussão, porque tem muito macho na área de tecnologia e eu não aguento mais ver esses caras. A gente precisa de meninas. Eu tenho filhas. Tem que fazer elas gostar do bagulho. Mas minha patroa não gosta, minha filha mais ou menos. A gente precisa de meninas ajudando. Tem muito cara trouxa no mundo de tecnologia. Voltando. A vulnerabilidade está relacionada ao hardware de comunicação máquina a máquina. 5 dos 6 componentes eram agora eu não sei se é QCtel ou QECTEL. 3 deles retirados de um carregador de veículos elétricos, um roteador industrial e uma unidade de controle telemático de um carro. Cara, isso dá para expandir para outros equipamentos. É que aqui o estudo foi pequeno, eles têm limite. Agora, com a técnica pública, o que vai ter de racuzinho tentando ir para cima do varejo, conhecer o número da vítima não é suficiente. Todo ataque começa com o cartão do mal inserido no slot. Aqui diminui, né? Por quê? Você precisa ter acesso físico. Não é para qualquer um, né? Não vai ser você aí na sua casa. O cara tem que conseguir. A não ser que você cobre o chip de um lugar maroto. É um golpe muito específico, tá? É para alvo de alto valor. Também existe a possibilidade de trocar o bagulho manualmente, inserir um cartão intermediário, remover o bagulho por um operador comprometido ou adulterado por software ou na linha de produção. Aqui é um ataque de adversário grande pra cima de telecom, sem os caras saberem escrever um codiguinho satânico. É coisa de apocalipse. É exatamente nesse cenário que vale a pena investir em dispositivos IoT não supervisionados, com bandeja de SIM acessível e poucas outras interfaces expostas. Bandeja ali é aquele adaptadorzinho que conecta. O cara entra na cadeia de produção e começa a vender o produto já com chip cagado. Você compra o aparelho achando que vai se dar bem, mas tem um vagabundinho lá. Nas empresas, a gente teria que atualizar, por exemplo. Eu já vou colocar, porque dependendo do cliente, a gente é ultra paranoico, tem adversário poderoso. A gente homologa o bagulho e nunca comprar com chip embarcado. Você compra e aí usa o chip da operadora do contrato que a gente tem. Novamente, os ambientes que eu atendo, eles não são padrão nem pro Brasil, até porque eu atendo cliente estrangeiro. Mas esse é o nível de preocupação que a gente tem no ambiente corporativo. Por isso que eu sou paranoico. A gente pega essas notícias, muitas a gente já recebe informação antes de sair na mídia. Só que eu não posso falar enquanto não tem uma notícia. Aí quando sai a notícia, a gente vai e divulga. Esse é o dia a dia quântico. Não existe uma solução única. Todos os novos dispositivos que aceitaram o comando utilizaram um processador de comunicação Qualcomm. Outros 5 aparelhos com processador Qualcomm, também presentes na pesquisa, não o aceitaram. O que, segundo o estudo, se deve a personalizações feitas pelos fabricantes. Numa ameaça mais elaborada, o que o cara vai tentar? É por etapas. Ele vai tentar, no SIM, explorar o SO. Se o SO tiver algum firmware, alguma atualização, como a gente viu que Qualcomm, dependendo do modelo, vai ou não vai, essa também é mais uma jornada que talvez a Qualcomm comece e outros produtores desse tipo de componente comecem a atualizar firmware, enfim. Só que o cara poderia ainda tentar por outro tipo de ameaça, um zero touch, um zero click. Aqui eu tô falando de ameaça avançada. O cara exploraria o SO para tirar um pouquinho das proteções e com chip ele faria o que estava faltando. A Qualcomm informou aos pesquisadores que desenvolve uma configuração reforçada, que desativa a interface por padrão. É para não deixar o chip chegar no CPU. A QECTEL afirma ter mitigado a falha de acesso a arquivos que ainda está trabalhando na própria interface. São empresas maiores. Cuidado com essas gambiarra, hein? Principalmente na sua empresa e na sua casa também, né? Nenhuma das duas empresas publicou um aviso e o portal de vulnerabilidades do fabricante do módulo exige login para visualizar qualquer informação. Ótimo, nada de transparência. Que legal, hein? É verdade. A posição dos pesquisadores é que a interface deve ser reforçada, descontinuada ou desativada completamente. Pois é coisa legada. Por que eles deixam lá? Será que é um backdoorzinho? Não sei. Essa configuração reforçada será o padrão em dispositivos futuros. É sempre depois, né? Disseram os pesquisadores ao The Hacker News. E as correções também chegarão aos módulos afetados, como atualizações, embora a equipe não tenha verificado se os caminhos do código RunNet, que eu tinha explicado ali anteriormente, foram removidos ou apenas desativados. Se foi desativado, o cara consegue ativar remotamente, num ataque em fases. É igual o Snowden fala. Não adianta desativar via software sua câmera, seu microfone, porque se é desativado via software, pode ser ativado remotamente. Imagina o chip mandando comandos satânicos, né? Para quem utiliza frotas de IoT celular, imagina o cara uma frota de carro, velho. A medida disponível hoje é perguntar ao fornecedor do módulo se o RunNet está habilitado no firmware fornecido e se pode ser desativado. Nenhum ataque usando a interface foi relatado. Você acha que um tipo de ataque desse o cara vai falar para todo mundo, né? Sempre essa história. Tudo bem, eles estão aqui tentando passar um paninho. Agora,
na era da Skynet quântica, eles vão explicar com detalhes aqui, ó. O comando em questão é um comando proativo, parte do conjunto padronizado que um SIM pode enviar ao modem em vez de esperar para ser lido. RunAt instrui o modem a executar um comando AT, a linguagem de controle do modem, que remonta ao Hayes Smart Modem de 1981, tá vendo? Quem sabe falar antes. Loucura, né? E que cada fabricante amplia com suas próprias adições. Portanto, o suporte a essa linguagem confere ao cartão um console de uso geral. Explicando de maneira simples, é um terminalzinho ali, ó, um CMD, um shell, fazendo bagunças. Você não sabia disso, né? O que impede de alguém fazer uma bagunça são linhas de código. E a gente viu o que acontece com as linhas de código na era da Skynet. Tem até um print aqui, retirado lá do estudo, aqui diz que a figura 3. Nesse caso, é fazer um downgrade, ou seja, ir para uma versão anterior do 4G para o 2G. Eu já expliquei várias vezes o perigo da rede 2G. A gente tá na era da vanguarda do 5G. Porém, dependendo da região, você ainda pode negociar no 3G, no 2G e por aí vai. Quando a gente fala de hardware, de celulares, a gente desativa essas redes antigas. Ai, mas eu quero conectar. É melhor não estar conectado, pois essas versões antigas têm vulnerabilidades conhecidas e fáceis de explorar. O cara manda seu aparelho para uma rede mais fraca para complementar o ataque dele. Tá vendo como é camada? Olha, eu tô aqui no chip, tá difícil de acertar. Não, joga pra um 2G aqui, aí depois você roda isso, roda aquilo. Clica aqui, manda um vírus, manda tudo. É importante entender o rolê, né? Marius Mwenck, professor assistente de ciência da computação na Universidade de Birmingham, afirmou no anúncio do trabalho feito pela universidade que a capacidade proativa do SIM e a superfície de ataque que ele abre estão, abre aspas, explicitamente definidas nas especificações técnicas para a comunicação celular, razão pela qual ele considera o resultado compatível com o padrão, e não uma ruptura com ele. Essa perspectiva é importante para definir como será a correção, porque vai ser relativa e, dependendo da operadora ou do fabricante, eles não vão fazer nada, vai meter a egípcia, tá ligado? Fingir que não viu nada. As falhas individuais são bugs comuns e podem ser corrigidas. A interface que as expõe é uma funcionalidade documentada e pública e antiga. Agora, desativá-la é uma decisão que cada fornecedor toma para seus próprios produtos. A arquitetura é o que piora o lado da IoT. Até porque esses dispositivos não têm tanto recurso como um celular para ter uma proteção como o caso da Qualcomm ali. Quase todos os módulos que a equipe examinou executam um pequeno processador de aplicativos junto com o rádio, geralmente Android, em um ARM ou ARM, né, Cortex A7, e repassam qualquer comando AT que o rádio não processe por si só. O cartão acaba se comunicando com um pequeno computador Linux. Linux está em tudo que é lugar. E, ultimamente, né, ele tá apanhando muito, né? Não é mais bala de prata, né? Mentiram! E segundo o artigo apresentado esta semana na Usenix Wood, em Baltimore, representa uma rica superfície de ataque para SIMs hostis. Grande jogada! De marketing, saque do hackeiro. Esse é o estudo que eu tinha falado aqui, tá? São 16 páginas, nem tá tão grande lá ele. O carregador é uma unidade comercial da Autel. Nesse caso, ele permite a passagem de texto controlado pelo atacante para uma chamada de shell através de uma string em formato inseguro, ou seja, é uma linha ali rodando no prompt. Satânica, explicando de maneira simples, tá? Uma linha de código conseguiu ultrapassá-la. 2 etapas depois, a equipe obteve execução de código totalmente controlada por comandos emitidos pelo SIM. A Autel não está entre as empresas que, segundo o artigo, foram notificadas. Aí, ó, tô sabendo agora. Tem noção de quanto dispositivo tá aí rodando e vai estar entrando, principalmente no mercado paralelo? Mano, os caras estão criando o apocalipse total, mano. Se a inteligência geral nascer um dia, tá tudo pronto. Eu não tô falando da generativa, que isso aí é uma embriaguez sucesso. Tô falando da geral, a superinteligência, o fim. Ela vai se aproveitar de tudo isso aqui. É o Ultron. O código defeituoso pertence ao módulo. Mwenck disse ao The Hacker News que informou a Quectel, fornecedora do módulo, que então notificou seus próprios clientes. Em um outro dispositivo, aqui Oppo Reno 14, né, 5G, seria um dispositivo móvel, tá, um celular. Um dos 3 aparelhos que aceitaram esse comando, tem até aqui o tipo do comando, eles conseguiram fixar o telefone
na rede 2G, que é aquele print que eu tava mostrando, provavelmente é desse modelo, né? O proprietário não pôde reverter isso. Ó, não é mais seu. Nem ativando e desativando o modo avião, nem alterando para a seleção manual de rede, nem ativando e desativando os dados móveis, nem desativando o SIM, nem alterando a geração de rede preferida nas configurações. Caralho, feio! Loucura, né? Como quem sabe fala antes, a rede 2G não possui autenticação mútua. Portanto, um downgrade, ou seja, descer para essa rede inferior, não pode ser revertido, dando ao atacante as condições para uma estação base falsa. Olha, mano, aqui. Eu tô rindo, mas é de medo. É que eu tô tendo várias ideias, mas nunca pro mal, é só pra eu poder defender a empresa. Vocês não vão ver esse tipo de conteúdo em nenhum lugar. É só esse povo maluco, paranoico. Já tá difícil dormir. Mais 2 comandos desligaram o aparelho e desativaram o modem. A ferramenta da equipe lançada como Katana, é Katana mesmo, tá Katana todo mundo. Desculpe! Encontrou 198 comandos. Olha quantas possibilidades. É uma linguagem satânica, né? 198, cara, acessíveis através do SIM naquele aparelho Oppo. Não devia ser Oppo, devia ser opa, me lasquei. Desculpe! Um terceiro estudo de caso leu arquivos arbitrários de um equipamento aqui por meio de um demônio, um daemon, TFTP, executado como root, que não verifica se um caminho é um link simbólico e os enviou por e-mail usando os próprios comandos lá do módulo. Esse caso exige mais do que um cartão malicioso. O link do mal precisa estar presente no sistema de arquivos do módulo, seja inserido por meio de um cartão SD ou gravando uma partição especialmente criada para esse fim. Tá vendo, ó? Quando você tem criatividade, eu já tava imaginando alguns cenários de ataques complementares. Cara, não tem fim, não tem fim. Vou ficar quieto porque senão já viu, né? Isso daqui dá uma cadeia. Você tem aqui a lista dos dispositivos IoT para você verificar aqui com detalhes. Lembrando que nem toda notícia é para você se desesperar, tá? Eu estou divulgando conhecimento científico na linguagem da quebrada. Aí, Faria Limer, quem disse que não tem conhecimento na quebrada? Pode rir, mas não desacredita não, vacilão. O levantamento estabelece apenas que os seus 26 dispositivos fazem. O professor afirmou que a equipe está bastante confiante de que todos os módulos da série que estão aqui, né, são afetados e acredita que outros módulos baseados em modem Qualcomm também sejam. O que ele está dizendo? A gente só testou um pouquinho, só foi a cabecinha. Se for mais, a gente deita. Que demais! Ele disse que esses módulos são encontrados em carros, carregadores veiculares, terminais de pagamento, mano, olha aí, ó, e outros dispositivos IoT, e que a QCTL não libera atualizações de firmware publicamente. Que legal, hein? É a tempestade perfeita, o que dificulta a verificação da exposição em larga escala. Ninguém estimou quantos estão em uso. Em vez de ajudar, né? Os relatórios foram enviados para o Google, Oppo, QCTL, Semtech e Qualcomm em março de 2026 e para a GSMA em maio. O professor afirmou que a interface SIM-AT exposta está rastreada, tem até a CVE, tá? 2026-57550. Daqui a pouco aparece naquele catálogo da agência dos Yankees de vulnerabilidades exploradas. Se for isso aqui, hein? E também temos uma CVD, que é diferente da CVE, que é outra base, mas o conceito é o mesmo. Nesse caso é final 0122 pela GSMA, embora o registro CVE ainda não conste na lista publicada pelo programa. Não sabe o que é CVE, CWE, essas coisas? Vai nos vídeos antigos que eu explico, tem até infográfico. Ou seja, membro no canal que tá lá no Discord, tudo de forma lúdica, tá? A Oppo e o Google consideraram as descobertas informativas, mas fora do escopo de seus programas de recompensa. Não quer pagar, não quer ajudar. Beleza, patrão, da hora, hein, mano? A Semtech confirmou os problemas e planeja enviar patches desenvolvidos pela Qualcomm. A Quectel também os confirmou e afirmou que a vulnerabilidade de injeção de comandos já era conhecida e corrigida em versões mais recentes, embora não tenha divulgado os números das versões afetadas. Ué, que ridículo esse bagulho, velho. Tá aqui na minha listinha, tá? Na hora que a gente for fazer a review também nas empresas, a gente vai colocar alguns fabricantes que a gente pode ou não recomendar. Caso desses históricos, tá tudo no dossiê. No Brasil, você não tem escolha, só aceita. Nos meus clientes da gringa, a gente tem mais autonomia, que é cadeia de suprimentos. Eu tô conseguindo provar cada dia mais, falando que não é só sobre o nosso ambiente. A gente tem que começar a avaliar com quem a gente faz negócio, porque basta uma falha pro nosso business is going down da night pro dia.
como quem não conhece seu passado está condenado a repeti-lo, esse mesmo daemon já possui histórico de bagunças, uma vulnerabilidade de injeção de comandos acessível por meio de um protocolo AT em um ponto de entrada diferente, foi publicada em 2021 com uma outra CVE. Também tem aqui, notícias de 2019 no The Hacker News falando de ataques, explorando esse tipo de bagunça. Museu de grandes novidades. E até semana passada, nenhum dos fornecedores tinham emitido um aviso público. E o portal de avisos da Quectel permanece restrito. Ou seja, pague para eu fazer meu servicinho bem mais ou menos. Vamos pro modo lúdico. Olha que demais! Que demais! O sim, não. Entendeu a ironia? O sim, não é só um chip. Desculpe. O seu sim não é um chip, ele é muito mais. Por quê? Ele tem um pequeno computadorzinho dentro dele. Processador, memória, sistema operacional, aplicativo, você tem muitas coisas aqui. Claro, não é um computador, né, total, mas ele consegue receber comandinhos. Quem diria, né? Como é um funcionamento normal. Você tem a operadora, e quando eu falo operadora, você vai lá pro core, que eu expliquei lá no vídeo anterior, tem as credenciais e a identidade. Lá no vídeo também que eu falo do core, eu falo sobre sistemas que fazem essas credenciais e identidade que podem ser comprometidos. Tá aqui, ele conversando com a operadora, beleza? O aparelho consulta esse chip para se conectar à rede, que vai lá no core e ele define se você pode ou não, qual a sua velocidade, por aí vai. Nesse caso aqui, do chip proativo, você tem essa interface de comando, runnet, rode, comandos de controle, siga o mestre. Isso varia de modelo para modelo e de fabricante para fabricante. Mas olha as baguncinhas que dá para fazer, desligar o modem, reiniciar, isso é na hora de um troubleshooting ou de uma bagunça, mudar configurações e forçar uma rede bagunceira. Claro que isso é no contexto do dia a dia, nem sempre é por mal, dependendo do ambiente, catástrofe, você tá num, sei lá, lascado, não sei, você pode forçar de algum jeito para você ter uma mínima comunicação. Tudo isso aqui é válido, porém, se um bandidinho conseguir acesso a essa cadeia ou o dispositivo e espetar o chip dele ou mandar um dispositivo com o chip já cagado, ou a empresa ter um cara infiltrado lá na cadeia de produção, ele dá possibilidade satânica para um hackerzinho fazer tudo isso aqui e, dependendo do contexto, até ler arquivos. Isso pode ser explorado no mundo real paranoico. Muito mais do que seu celular, meu pequeno tototó. No estudo, lembrando que foram 26 equipamentos analisados, 18 smartphones e 8 módulos, tá? A gente viu que nesses smartphones foi mais difícil. Agora fica, usando essas postas. Já nesses módulos, a IoTeta são 6 de 8. Olha a chance de sucesso. Numa cidade pseudo-inteligente, eu posso comprometer um veículo, tem TV Box que usa chip, que vai no seu carro também, carregamento, roteadores, 4G e 5G, um monte de sensor IoT, que pode enganar autoridades, dependendo do comando, ou dar problema. Vamos ficando cada vez mais conectados. Vamos com tudo. Terminais remotos, rastreamento de carga, olha o bandidinho quântico aqui, e máquinas industriais, a revolta das máquinas. E o que um sim maléfico pode tentar fazer? Imagina numa guerra mesmo de verdade, o cara fazendo isso de outra fronteira, vale muito mais do que colocar boots on the ground. Ele consegue derrubar comunicações, isso aqui é importante pra caramba, viu, velho? Forçar a tecnologia antiga, como eu disse, e ampliar a superfície de ataque, explorando outras vulnerabilidades conhecidas, e ler informações sensíveis. E pra fechar, com chave de bosta, executar comandos, que podem até, num pior dos casos, explodir um bagulho. Já pensou? Para um pequeno paranoico, não ligue. Faça o que eu sempre falei. Zero novidade no front. Não fica andando com essas porra. Usa uma gaiolinha de Faraday ou nem leva. Se for usar um chip, compra de uma loja oficial. Mas fica sussa que no futuro nem chip você vai ter. Vai ser já tudo vinculado na teletela, tá bom? Tudo pro seu bem. É pelas crianças. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Desculpe. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar. Não!